Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. E hoje é um episódio muito especial porque hoje eu bati um papo com um ex-jogador de futebol, o Alberto. O Alberto ele foi campeão brasileiro com o Santos de 2002, aquele timaço do Santos de Robinho, Diego, Elano, Renato, aquele time sensacional que ganhou do Corinthians nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro de 2002. Aqui. Foi um papo muito da hora. Ele falou da sua carreira na Rússia, falou da sua passagem pelo México, do seu problema de saúde que ele teve e as mágoas que ele tem do Santos Futebol Clube. Foi um papo sensacional. Eu sou santista, então eu sou suspeito de falar, mas enfim, um papo muito legal, muito bacana. Espero que vocês curtem. Sem mais delongas, solta a vinheta. Fala, Alberto, tudo bem, cara? Primeiramente, eu queria agradecer por você ter aceito o convite aqui de bater um papo com o meu podcast. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E eu também quero te agradecer pelo título de 2002, cara, porque eu sou santista, como eu sou santista, eu tenho que te agradecer. Todo mundo fala de Robinho, de Elano e Renato, mas você teve uma importância muito grande para aquele título lá, e então eu faço questão de agradecer. Muito obrigado por esse título de 2002, cara. Claro, é um prazer estar aqui com você, viu? Eu que agradeço o convite e sempre que precisar, estamos por aí. Então, beleza. Roberto, mas é verdade isso, cara. Eu sei que eu dei uma puxada de saco aí, mas cara, todo mundo fala bastante desse título aí de 2012, fala-se bastante do Robinho, do Diego, do Elano, e esses jogadores foram fundamentais, não tenha dúvida. O Fábio Costa, o próprio Fábio Costa, mas você também foi uma peça muito importante naquele título lá, cara. Nos jogos de ida, você fez gol em todos os jogos, velho. Então, tem uma É, importância muito grande. Na realidade, Thiago, eu sempre que o pessoal pede para eu falar da minha passagem, da minha carreira e tal, eu sempre cito o elenco do Santos, né? Na realidade, todos ali éramos desacreditados, né? Tanto os 11 que iniciavam como os do banco de reserva. Uhum. E quando utilizados, todos os que entraram e deram conta do recado, né? O exemplo do Preto, que Uhum. teve que jogar a final, né? O exemplo do próprio Michel, teve um problema na carreira conturbada, aí a carreira dele, e de repente ele voltou para o Santos, ficou no banco, ficou na reserva para o Maurinho, e quando entrou e foi fundamental, né? O William, que entrou no meu lugar na O final, William Batoré. o próprio Diego, que achou que dava para jogar a final, mas acabou sentindo com poucos minutos, saiu, entrou o Robert, que é mais velho, né? Na época ele era mais velho que o elenco, e aceitou ficar no banco o campeonato inteiro, porque o Diego era a principal peça ali do nosso time. E quando o Robert entrou muito bem. O próprio Fábio Costa, você citou, o Fábio Costa, ele era banco, né? Porque ele vinha de cirurgia, estava se recuperando da cirurgia do tornozelo o campeonato inteiro. Na reta final, o Júlio, o goleiro, ele sentiu uma fisgada na coxa, teve que sair. Aí entrou o Rafael e depois o Fábio Costa. Então, quando a gente fala Diego, Robinho, é lógico, são os caras que vendiam o nosso marketing ali para a imprensa, né, para a grande imprensa aí que não acreditava na gente e cornetou a gente a temporada toda. E no final ela vendia Diego, Robinho, e venderam, né, por muito tempo aí. Uhum. Então, eu acho que no geral, assim, eu acho que a equipe toda, né, sempre vai merecer muito ênfase da minha parte, mas com certeza, individualmente, eu me coloco como uma peça importante porque eu consegui encaixar, né, no esquema com aqueles talentos que vinham surgindo. E o Robert, o legal do Robert é que ele tava naquele time de 95, né?
Então ele participar dessa conquista aí, para ele foi muito, muito importante. E até pra gente que é torcedor, porque a gente passou por aquele momento lá triste de 95, né? Que a gente foi roubado. E aí ele tava nessa conquista de 2002, é bem legal, é bem importante. E ele foi uma peça também muito importante. O Robert entrou. Cara, em 2002 eu fiquei muito preocupado porque você ficou suspenso. Eu lembro que você tomou um cartão no jogo de ida contra o Corinthians na final. Aí eu falei, mano, aí ferrou. Eu fiquei preocupado aí. E aí depois o Diego, no comecinho, eu falei, mano, não acredito que tá acontecendo isso. E aí já veio aquela imagem do Paulistão de 2000, eu acho. Eu já falei, putz, só faltava essa, mas aí no final deu tudo certo e eu queria, e eu não vou mentir também, eu sou torcedor, mas eu lembro que em 2002, ó que legal, para quem tá acompanhando a gente só em áudio, o Alberto mostrou uma garrafinha aqui do Santos. O Alberto, quem não sabe, é santista também, né, Alberto? Então, é legal. É. E aí, em 2002, eu mesmo, eu não acreditava que o time ia... Eu achei que o time ia brigar para não cair. Eu vou ser bem sincero. Porque era um time muito novo, era muita molecada, né? E eu falei, não é possível que vai ganhar. E no final... E foi uma das poucas vezes que eu me emocionei assim com o Santos, porque tava uma fila muito grande de títulos, né? E aí, quando o Santos foi campeão brasileiro, até de lembrar aqui, eu já me emociono, cara. E meu pai, ele é santista também. Ele fala que 84 e 2002 foi um momento muito parecido, assim. Então, eu acho que foi mais ou menos a mesma sensação que ele teve. Inclusive, a gente já tinha a desculpa pronta se a gente não ganhasse o título de novo, né? Porque o Robert, ele estava em 95, e se a gente perde, a culpa é ser do Robert, né? Pé frio. Mas Legal. não foi assim que aconteceu. E sou santista, né, cara? Sou Uhum. santista. Eu vi a minha infância lá no Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. Ela foi uma infância muito legal, sabe? Embora seja o estado do Mato Grosso do Sul, um estado bem distante aqui do grande centro, né? A gente tinha, assim, era muito legal, né? Porque o pessoal lá era muito ligado aos times do Rio de Janeiro, porque a televisão de lá era ligada ao Rio de Janeiro, e quando eu novinho, acho que houve alguma mudança aí, e começaram a passar os jogos de São Paulo, e eu comecei a acompanhar o Santos, né? Meu pai é santista, meu avô é santista, e aí a gente teve, nessa minha infância aí, um grupo de corintianos e um grupo de santistas, cara, porque você sabe que a gente tem uma torcida pequena com relação ao Corinthians, e no meu bairro tinha muito santista, né? Então a gente resolveu se reunir ali, a gente sempre já se reunia para fazer gincana, fazer um monte de coisa. E nessa ocasião aí juntou o pessoal do Corinthians para lá e o pessoal do Santos para cá. Eu morava bem no meio da rua principal, né? Pinto d'Água. Uhum. Então, numa rua que é paralela à minha, aliás, transversal à minha, ficava o pessoal do Corinthians, e na outra transversal o pessoal do Santos, né? E aí você imagina, cara, aqueles saquinhos de gelinho que a gente urinava dentro, fechava para atacar nos caras. Da hora. Ovo, a gente ficou uma semana segurando o ovo para final, para jogar nos caras. Fruta, né? Uhum. Frutas estragava, a gente juntava, assim, botava a mão dentro do saco para jogar nos caras. Da Então a gente hora. fez uma batalha, sabe, em 84. Uhum. E a gente falou que o capitão deles lá, né? E o nosso capitão ia ter a responsabilidade de quem perdesse ter que cantar o hino do adversário e pisar na bandeira do adversário, né? Então tudo isso aí marcou demais para mim, né, cara? Porque Santista de Campo Grande, pô, eu nunca fui no estádio ver jogo do Santos. Longe, Santista, porque meu pai e meu avô eram santistas e eu gostava do Santos. E aí minha primeira experiência mesmo foi essa, em 84, né? Que eu tinha aí meus 9 anos, né? E aí, campeão, e o Santos precisava só do empate, e ganhou de 1-0, gol do Chulapa. Chulapa. E aí a gente viu o cara do Corinthians cantando o hino do Santos, e a gente estraçalhou a bandeira do Corinthians, cara. Jogamos no barro e enchemos o cara de barro. Quer dizer, essa experiência agradável da infância, né? Olha só que sacanagem, experiência agradável da infância. Tacar as coisas nos outros e essa batalha aí.
Mas, enfim, você sabe que isso tudo faz parte, né, cara? Aquela Claro. geração, a minha geração ali foi muito rica por isso. E temos amizades até hoje, cara. Tem um grupo lá do Recanto, Recanto dos Amigos, e é muito legal, sabe? Porque isso aí me formou, e aí depois eu vou, conforme suas perguntas vão acontecendo aqui, eu vou detalhando como é que foi chegar no Santos também, né? Legal. O, o Alberto, aquele time de 2002, você já tinha um pouquinho mais de experiência com os meninos, né? Se eu não me engano, você já tinha passado pelo Palmeiras ou não? Passei pelo Inter em Pelo Inter, 96, também. 97 fui para o México e 2000 eu passei pelo Palmeiras. É. E o Leão, ele era muito rígido, muito chatão? Ou, tipo, só com a molecada que ele pegava mais o pé, com você, com o pessoal mais velho, ele maneirava um pouco? Na realidade, ele era o chatão que deu certo para nós, né, cara? Porque a gente ali precisava de disciplina para não virar assim, só bagunça e molecagem, Uhum. né? É. Ele era um perfil que me agradava assim. Eu quero dizer naquele momento, naquele contexto, né? Daquele Santos de 2002. Ele foi um perfil perfeito porque deixava, né, a molecada à vontade, brincar, fazer o que quisesse, e na hora do trabalho era sério. Então você, é, antes ali no aquecimento, ele mesmo fazia algumas brincadeiras para a molecada zoar, descontrair, e o treino desse grupo sempre foi muito leve, porque era tudo que ele pedia, os moleques executavam, né? Todo tipo de trabalho a gente fazia, todo mundo humilde ali para ouvir, e para o Leão era um prato cheio, né? Porque um cara que era disciplinador. Tivemos problemas com o Leão só no negócio de horário, né? Porque os caras atrasavam, ele falava amanhã meia hora mais cedo. Aí os caras atrasavam de novo amanhã meia hora mais cedo. Putz, Todo mundo pagava. isso aí era embaçado, mas para mim não. Eu sempre fui disciplinado, horário, esse tipo de coisa, e grupo, né? Então, para mim foi tranquilo. Uhum. Alberto, você é santista também? Então deixa eu fazer uma pergunta. Pra você, qual foi o melhor time do Santos que você viu jogar, incluindo até hoje aí? Ah, cara, eu tenho que tirar o time de 2002 desse contexto, porque senão, para Não mim, é o vale. time de 2002, por tudo que aconteceu e o surgimento de jogadores maravilhosos que foram maravilhosos para o Santos, que trouxeram a geração que veio depois, que foi a do Neymar. O Neymar ele perambulava ali com a gente, né? Ele admirava aquele grupo e então eu acho assim, para mim, dentro da minha cabeça, assim, o time de 84 que ganhou o título, eu jogava botão com esse time, cara. Que da Todo hora. lugar que eu ia, eu jogava botão com o time. E o meu caderno era o Campeonato Brasileiro todinho. O Santos, nossa, cansava de ser campeão comigo lá no botão, que eu jogava os dois lados, então eu tinha jeito. E escalação, eu sabia tudo. Então, 84 para mim foi maravilhoso. 95 para mim, um baita de um time que para mim, né, para mim conquistou aquele título, já que foi claro, foi roubado, foi impedido, enfim, foi um elenco maravilhoso. Depois eu acabei jogando com o Marcelo Passos e aí vem aquela coisa do torcedor, né? Começar a encontrar com a galera, que foi muito legal. E por fim, eu acho que o time do Neymar, né? O Neymar ali que chegou a Libertadores, o título da Libertadores, eu acompanhei no estádio também. Cara, não dá para diminuir aquela equipe não. Uhum. Se for para pontuar uma, em primeiro lugar 2002, 84, 95 e 2010, né? Foi o título aí, 2011. Esse time do Neymar, eu acho que ele é muito bom. Mas se você. Eu já discuti diversas vezes aqui com um amigo meu Santista, com meu pai. Mas o time de 2011 tinha o Neymar que era diferenciado demais, né? E agora o time de 2002, eu acho que ele tinha mais peças individuais melhores que as de 2011, eu acho. Então a gente tinha o Léo que tava voando, o Maurinho que tava bem pra caramba, a dupla de zaga, o Fábio Costa. Então era um time, mano, sem querer desmerecer ninguém, mas o Neymar ele jogou junto com o Zé Love, né?
Então, Na realidade, você está dizendo, eu também tenho essa opinião, no sentido de que você sabe como é que é futebol. O futebol é bem complexo. Só que uhum, chegou naquele elenco ali, no melhor, o Júlio, cara, o goleiro Júlio, uhum, não era considerado um goleiro alto, né? E, cara, ele fechou o gol, fechou o ajudou gol. demais. O Júlio, então, eu acho assim, o Júlio estava no melhor momento da vida dele, da Uhum. carreira dele naquele momento. O Maurinho, pô, jogou demais, cara. O Maurinho estava no melhor momento da carreira dele. Inclusive, o Maurinho ele, saindo do Santos, ele teve muitos problemas, né? Lesões, enfim. É um Foi puta de um só lateral, cara. Um puta de um lateral. o Alex, cara, que era para ser mandado embora e foi perfeito naquele título. O André Luiz, o Léo que você citou, o Paulo Almeida, cara, que Paulo era nosso Almeida. capitão, né, meu? Você vê, o Paulo Almeida, ele estava no ápice, ele Aham. jogou tudo que ele sabia e mais um pouco ali. O Uhum. Renato, que sempre foi craque, mas ali ele jogou demais. O Diego, o Robinho, o Elano, e aí Então, o Alberto, o desconhecido Alberto, que veio. hum. Imagina, hoje eu, como torcedor santista, se viesse um Alberto, eu falo, nossa, da onde que estão contratando esse Alberto, cara? Então eu falo assim, cara, eu estava no meu melhor momento, meu melhor Uhum. peso, meu melhor físico, a minha autoestima, o meu psicológico, ali estava no melhor. Então, e fora que tudo que aconteceu na minha vida, né? Aconteceu pelo Santos também. Uhum. Alberto, você falou aí desse comentário, às vezes chega um jogador e ninguém sabe o que é. Esse tipo de notícia chega pra você, de tipo a torcida, quem que é esse Alberto aí? Nunca ouvi falar desse cara. Eu conhecia você porque você já tinha jogado pelo Et, então eu sabia quem que era, quem morava em Jundiaí sabia quem que era. Mas teve muita gente que não sabia. Chegava até você esse tipo de informação e como que você reagia se chegava? Então, Thiago, eu tenho uma coisa comigo assim que me ajudou bastante, que eu não dou muito ouvidos, não, cara, porque eu acho que o fato de eu ser jogador de futebol com 27 anos no Santos, eu cheguei amadurecido. Acho que Deus é tão maravilhoso que ele fez eu chegar com um time que estava todo mundo bem, demais, no ápice, e eu naquele ápice também maduro, porque eu sempre fui um cara de a vida toda, eu sempre me preocupei em agradar os outros. Você imagina jogando futebol, cara. Uhum, Entendeu? Se a torcida me pedisse para fazer cambalhota, eu ia fazer cambalhota para agradar. Então não dá. uhum. Então eu fui amadurecendo muito por onde eu passei, as dificuldades que eu tive. Você vê que no Inter de Porto Alegre eu fui campeão gaúcho. Nós tínhamos 7 centroavantes, cara. E todos se destacaram em algum time depois. Leandro Machado, que depois foi jogar no Flamengo, era a seleção brasileira, saído do Inter. Uhum. Gosto do Coração Valente. O Rob Gol, né? Se a gente tem hoje o Gabigol, o famoso Gabigol, a gente tinha o Rob Gol, cara, fazia Robigol. gol demais. É. O Christian, O né? Robigol, se eu não me engano, é aquele do Paysandu, né? Ele jogou no Paysandu Isso, também. isso, isso, Aham. isso. Ele era famoso, né? Rob Fazia Gol, ele muito fazia gol, gol. fazia muito gol. Exatamente. Eu, né? E o Queixudo, né? Ailton Queixudo, que depois foi arrebentar lá no Dortmund, Borussia Dortmund. Não, minto. Eu acho que era. Eu acho que era num Borussia desses aí. Foi pra Alemanha. Foi para a Alemanha, se destacou lá, cara. Então, todos os centroavantes de alto nível passaram ali pelo Inter e eu estava junto. Então, você tem aquilo lá de você ser o cara hoje e não ser amanhã. Então, isso te amadurece, porque você entende que você tem que corrigir as suas falhas, mas que você pode estar perfeito e o cara que está jogando no seu lugar está no melhor momento e você começou a atingir seu melhor momento e não tem mais a chance de jogar. Uhum. Então, isso faz você amadurecer e não entrar muito nessa questão de, pô, a torcida vai me vaiar, a torcida isso, a torcida aquilo. Passei pelo Palmeiras também, cara. Tive uma jogada aí contra o São Caetano, que eu fui campeão pelo Palmeiras, foi gol meu, e na final, na Copa dos Campeões, depois no Brasileiro, o gramado do Palestra era diferente, né? Tipo uma grama de jardim misturada com outra lá. Eu entrei no jogo, primeira bola, eu tropecei na bola e caí de cara. Cara, vexame, a torcida, meu Puta que Deus. pariu. E o São Caetano atropelando a gente, cara. Então, eu acho que o amadurecimento da minha carreira me fez chegar no Santos, onde
as possíveis críticas, elas não me atingiam porque eu nem procurava. Eu não ia atrás de discutir, eu não ia atrás eu só ia de trabalho, eu chegava mais cedo, eu fazia meu alongamento, eu fazia minha preparação, puxava minha borrachinha, treinava. Então eu era o velho do time, porque eu era muito dedicado e a molecada não precisava, né? De ficar se alongando muito. Tudo novo, né, cara? 17, 18 anos. E eu lá todo me preparando, cuidando das minhas lesões antigas e me preparando. Então existia todo um foco da minha parte no trabalho. E eu fiquei, não sei se você se lembra, eu fiquei 7 rodadas sem fazer gol. E também não me abalou, cara. Eu sabia o que eu estava fazendo dentro de campo, né? O primeiro gol do brasileiro, do Robinho, né, oficialmente ali no brasileiro, foi um gol de letra, de um passe meu. Ele veio driblando todo mundo, e quando ele ia perder a bola, ele tocou, eu de pivô, dei de letra, ele saiu e fez o gol. Então, eu sabia do meu valor e todo mundo podia contestar, embora as pessoas tentavam me criticar, falando sobre qualquer entrevista que me buscasse. Pô, o centroavante não acha que tem que fazer gol. Eu falava, não, o centroavante tem que ajudar o time. Quando o time estiver ganhando e ele estiver tendo seu valor, ele não, o centroavante, isso aí é rótulo, né? Não tem, o centroavante não é obrigado a fazer gol todo o jogo. Ele é o mais próximo, só que na minha função, eu virei o garçom da vila. Na época eles me chamavam de garçom da vila, porque era assistência para todo mundo. E a minha bola mesmo não entrava. Só que se você vê o tipo de jogo nosso, o Robinho toda hora quebrava as linhas e estava lá na frente. Então, pô, se ele estava lá na frente, é porque eu tinha que abrir o espaço para ele entrar. Então, as pessoas não entendem. Então, acho que tudo isso encaixou, sabe? Então, eu não ficava ouvindo muito crítica, não. Tá certo. Eu fico imaginando nos dias de hoje, com rede social, qualquer coisinha, o jogador tem que tomar muito cuidado com o que faz fora das 4 linhas. É um absurdo isso, mas infelizmente tem que tomar cuidado, senão qualquer coisinha explode. Eu fico imaginando o Neymar, cara. Qualquer coisa fora da linha que ele faz, todo mundo cai matando em cima do cara. E isso daí às vezes pode atrapalhar o cara, então não pode deixar entrar na mente e abalar, né? Igual você disse aí. Eu acho que o jogador moderno ele tem que ter o profissionalismo, né? Porque até a imagem dele hoje ele aprendeu a vender. Você vê que na minha época a gente não tinha muito isso. Se a gente ficasse aparecendo muito, o cara falava, a gente não gostava. Particularmente não gostava do companheiro que aparecia demais, toda hora criando algum problema. E assim, tinha que aparecer o suficiente, né? Você vai numa entrevista, você fala, defende seu grupo, por isso que as pessoas criaram aquele rótulo, né? A gente tá aí, tá pronto, estamos prontos para o próximo jogo, tal, o jogo foi bom, né? Então a gente sempre era meio repetitivo na nossa época, porque a gente não é como hoje, né? O cara chega lá, eu acho que o time precisa ser mais forte ali e tal, o cara entrega muito o companheiro, e com a mídia hoje, você tem que tomar cuidado. Então a gente não se vendia como a imagem se vende hoje, né? Então hoje até isso o jogador tem que aprender, que ele rende views, e views dá dinheiro, e dinheiro quanto mais melhor. Então o cara sabe que hoje o pé de meia parece que é infinito, né? O nosso pé de meia era para você viver a vida, hoje o pé de meia parece que é infinito. O cara, o que eles ganham hoje aí 5 anos jogando futebol, eu acho que o cara ele consegue viver assim muito bem, tranquilamente o resto da vida, e o resto da vida de toda a família praticamente. É muito diferente, né? É diferente. Então, o profissionalismo tem que estar mais latente para eles, porque hoje em dia se remunera muito bem o jogador de futebol, então ele tem que ter responsabilidade, sim, e não se deixar, né, cara? Balada todo mundo gosta, porque é solteiro e tal, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer mais ou menos igual o Neymar. Quando ele faz umas baladas fortes dele, ele tira o celular de todo mundo, né? Nas que ele vai meio aberto assim, ele fica brincando lá, mas procura não fazer tanta coisa como ele faria em outra balada. Tá certo. Ô, Alberto, você falou de pé de meia aí, e na sua época você conseguiu fazer um pé de meia tranquilo aí, para viver bem hoje? Hoje você trabalha com futebol ainda, ô Alberto? Eu, graças a Deus, eu tenho meu patrimônio, né? Apesar de
de ter cometido os mesmos erros de todos os jogadores. Tentei ajudar a família toda, tentei fazer um monte de coisa que todo mundo sonha em tirar a família de alguma situação, melhorar e tal, só que sustentar todo mundo é um erro fatal para qualquer um, né? É A gente não difícil. consegue, mas graças a Deus eu tenho casa, tenho empreendimento, hoje eu ainda trabalho com futebol, quer dizer, na realidade eu trabalhei no Santos até 2 meses atrás, né? Me dispensaram há 2 meses atrás aí, do Santos Futebol Clube, eu estava ocupando 2 departamentos, departamento de embaixadas e o de escolas licenciadas, né? E, e os meus projetos são todos ligados ao futebol. A maioria dos meus projetos são ligados ao futebol. Eu tenho uma associação, São José do Rio Preto, eu tenho uma escola de futebol lá também. Eu sou diretor de futebol de um clube e a gente daqui a pouco vai estar aparecendo mais aí, porque é um clube que tem 110 anos, mas estava parado há 6 anos sem disputar nada e a gente está nesse clube, pegou agora, estamos iniciando os projetos, estamos engatinhando. Fora os outros projetos, né? Projetos de torneio, sou parceiro num torneio que chama-se Sun Cup, inclusive tentamos trazer agora para Jundiaí, mas a pandemia não deixou, estamos parados aí, cara. Então tudo que é meu é ligado ao futebol e a gente está parado. Eu estou há mais de um ano parado com meus projetos e há mais de 2 eu estava sem trabalhar, sem emprego, né? Eu fui registrado agora há 3 meses no Santos como experiência e essa gestão agora decidiu cortar gastos. E aí saiu o Renato, saiu o Marcelo Passos, saiu todo mundo, mandou um caminhão embora lá. Enfim, são esses aí meus projetos. Ô, Albert, você falou de Rio Preto, eu sou de Tanabi, cara, é do lado lá. Eu nasci lá em Tanabi e vim pra Jundiaí muito pequeno. Então eu conheço É, aquela região lá. ali é bom. Ô, Alberto, hoje em dia você assiste futebol e eu vejo muito jogador falando que não assiste, que acha chato, que enjoou. Você assiste futebol hoje ainda? Olha, eu tive alguns assim, digamos, alguns processos, né? Logo que eu parei de jogar, aquela coisa, parece que você não parou ainda, né? A cabeça fica, até no clube jundiaense aqui, o pessoal queria que eu jogasse, eu falava, meu, eu não conseguia dissociar um jogo amador de um profissional, porque o amador, o cara vai lá para te bater, tal, pá, eu era profissional, eu ganhava para isso, eu não vou jogar amador, jamais, na minha Cabeça. concepção, que eu vou te dizer as várias fases aí, né? Então eu não queria nem a pau, não queria nem ver amador, não quero ver esse tipo de coisa. Comecei a trabalhar com jogador e, e aí veio a outra etapa, né? Que além de você, no primeiro momento, você não quer brincar, mas sempre que você vai jogar uma bola, você atropela todo mundo, porque a cabeça ainda quer que você jogue, né? E nessas paradas, eu voltava a jogar, parava, voltava a jogar, eu comecei a sentir algumas lesões, porque eu parei de treinar, como eu treinava antes, né? Então, nesse processo aí, eu comecei a só jogar quando eu estivesse preparado. Então, aí fui para o Jundiaense, fomos campeão aqui, bicampeão no Jundiaense, sem treino nenhum, sacrificando demais meu corpo. E aí eu falei, cara, não vou mais jogar, não, vou ficar só. Mas aí vem a outra fase. Aí você é convidado para quê, como ex-jogador? Pô, Alberto, vai ter um joguinho aqui, você não traz ex-jogadores e tal, aqui a prefeitura lá de Tanabi vai ter um joguinho, aí vai estar cheio de ex-jogador, um evento beneficente, você não vem? Vou, cara, se é beneficente eu vou. Aí eu jogava, enfim, então uma coisa puxou a outra, né? Então eu comecei logo que eu não sabia que eu era ex-jogador, porque a cabeça ainda, né, você fica ainda no metabolismo, acho, né? Ainda quer estar em alto rendimento ali e tal. Aí depois vem a segunda fase, que é a fase que você realmente se sente ex-jogador, falando, agora eu sou ex-jogador, estou machucando toda hora e não estou aguentando correr igual os caras e tal. Você fala, agora eu sou ex-jogador mesmo.
E aí depois a terceira fase, você fica de saco cheio de ver bola na frente, cara. Eu fiquei um tempo sem acompanhar muito, sabe? Mas o Santos não me deixa, né, cara? Aí vem as embaixadas, vem o pessoal, a torcida, vem aqui, tal evento e tal, aquela coisa toda. Você viu lá que o fulano foi contratado por tantos milhões, aquele lá que não sei o que, cara. Eu falava, não, preciso me informar, porque a galera vem com informação e eu todo desligadão e tal. E aí, a gente tem um amigo em comum com um jogador que jogou comigo. Aí eu e esse amigo, nós temos um amigo em comum. E o cara me chamou para fazer um programa, segundas e quintas, entre quatro linhas, né? O cara é de Lins, você vê, cara. Em Jundiaí, eu não tenho nenhum projeto, ninguém me chamou para nada. Aí um cara de Lins me chamou. O cara de Lins me chamou. Eu falei, vamos fazer sim, cara. É bom para eu voltar, para resgatar um pouco do futebol. E eu fiquei esse ano passado aí, inteirinho, cara, detalhando jogos e tal. Então ele ficou como âncora, eu fiquei como comentarista, aí tem mais dois amigos, a gente ficou fazendo esse programa aí entre quatro linhas e foi muito legal para mim, porque fez com que eu buscasse de novo o nome dos jogadores, quem tá aqui, quem tá lá, treinador, né, esse tipo de coisa. Então é legal, me fez, assim, fez com que eu tivesse esse interesse de novo, embora eu veja assim, até comentando, né? É muito diferente, que o futebol hoje está muito diferente, a gente tem que estar se adaptando bastante aí, porque é muita mídia social, é muito trelelê, pouco produzir, como a gente falava na escola. Então a gente vê jogador ganhando meio milhão, 1,5 milhão aí, que você fala, rapaz, isso que bom para ele, né? Isso é ótimo para ele. Não, mas assim, o problema não é ganhar, o problema não é ganhar meio milhão, o problema é que tem jogador aí muito meia boca ganhando meio milhão, entendeu? Esse que é o mas problema, é isso que eu ia dizer, né, é isso que eu ia dizer. Na realidade, eu dentro do programa eu procuro não citar muitos nomes, né? Até porque eu Sim, fui sim. jogador, eu sei que é muito ruim. Se eu ouvir assim, esse tapa na cara é muito ruim. Até porque você falou também, né? Você perguntou no começo aí se eu senti um pouco da pressão da negativa, né? Do pessoal e tal. Então eu procuro pontuar assim, taticamente, falar de alguns jogadores, o momento que ele está e tal, e nunca criticar, falar, esse cara aí tá louco. Uhum. Mas dá vontade, né, cara, às vezes, porque a gente vê um futebol hoje que o cara tá ganhando muito dinheiro e às vezes quer achar que é boleirão, que e a galera vê o cara é igual o Big Brother, né? Tem gente que tá no Big Brother acha que é amado, né? E não tá enxergando a situação. Então o jogador ele tem que se preservar bastante. Eu tenho uma opinião formada sobre o futebol brasileiro, que a gente deveria dar mais chance, como é o caso do Santos, né? Tá bastante menino aí tendo oportunidade, amadurecendo. Você vê a dificuldade desses meninos amadurecerem no profissional, né? E sabe por quê? Porque eu acho que a única maneira da gente ver jogadores mais jovens se destacando aqui vai ser desse jeito, cara. Vai ser botar esses moleques para jogar, porque hoje a gente vende jogador aqui no berço, então a gente vai acabar não vendo nossos jogadores aqui. E outra, depois que sai, meu amigo, é formado lá fora é tático, é o seguinte, você sabe driblar, então você vai chegar nesse lado e cortar para dentro, então ele desconfigura tudo que a gente sempre aprendeu do futebol. E você vê o Edu, cara. É botar o Edu, cara, que jogou no Santos, é botar o Edu para jogar onde? Na direita, para cortar para dentro? Pô, o Edu driblava para qualquer lado, cara. Então, estragam muitas características do nosso futebol, na minha opinião, né? Então, eu acho que o jeito é botar essa molecada para ser irreverente aqui no Brasil, para driblar, para tentar fazer jogada. O Ângelo fez umas jogadas aí que eu gostei de ver, mas assim, você sabe que ele está imaturo ainda, não precisa madurar, então tem que deixar o moleque jogar, tem que deixar. E não queimar. Não queimar, porque o Santos mesmo, você é Santista, né? Eu vou te dar um exemplo. Coloca o Nilson da vida para ele errar um gol embaixo do gol. O cara tá todo nervoso de jogar no Santos, erra um jogo daquele, o moleque aquele lá nunca mais joga no Santos, cara. Não fala esse nome pra mim. O É um Nilson, exemplo cara. que todo mundo ia entender, O por isso que eu cara é citei. inesquecível, ninguém esquece do Nilson, mas Eu tudo tava bem. nesse jogo, cara, eu tava nesse jogo. Eu confesso que eu senti aquilo
que vocês, torcedores, e eu hoje, torcedor, sentiu, só que ao mesmo tempo, eu como jogador, ex-jogador, eu senti o outro lado ao mesmo tempo, cara. Eu senti a dor que aquele cara ia sentir depois, não na Claro, hora, porque claro. na hora ele tenta levantar a cabeça e continuar jogando, mas na hora eu vi ali, sabe aquela imagem do desmoronamento? É. Eu falei, nossa, ali, para ele no Santos, eu vi que ali realmente ia acabar. E nesse jogo aí, todo mundo teve o lance do Nilson e tal, mas o Gabigol ele perdeu um pênalti nesse jogo aí. Ninguém fala do pênalti que o Gabigol perdeu. Se ele tivesse feito aquele pênalti também, ninguém talvez nem lembraria desse lance do Nilson, né? Mas você viu que eu te falei? O cuidado para não queimar, porque o Gabigol já era a menina dos olhos do Já Santos, era, é. entendeu? E o Nilson era um cara Ninguém conhecia. que tinha que se firmar e Uhum. tal. Era o Alberto da vida quando chegou no Santos. Era duas bolas que racha embaixo do gol ali, já era, né, cara? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que o futebol ele é céu e o inferno, um do ladinho do outro. É. Ô, Alberto, aquele gol, eu não podia deixar de falar sobre isso, aquele gol que você fez contra o Corinthians, cara. Aquele gol de bike. Mano, foi o gol mais bonito que você fez e eu quero te fazer uma pergunta se quando você foi jogar no Corinthians, se nego te perguntava desse gol aí, se algum torcedor te encheu o saco, ou... E como que foi lá jogar no Corinthians? A torcida lá realmente é tudo isso que o pessoal fala de cobrança e tal. Sua passagem foi bem rápida lá também, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí Vou dessa falar, fase. vou começar pelo final, então. Tá. Minha passagem no Corinthians está relacionada à minha saída do Santos, né? Quando eu saí do Santos, o Santos não quis renovar comigo, então eu saí do Santos para a Rússia. Sim. Foi aí que o cara que me levou para a Rússia, né, o Juliano Bertolucci, ele estava abrindo o mercado na Rússia. Então eu fui um cara que desbravei para ele lá, no sentido de jogador de ponta, né? Eu era um campeão brasileiro indo para a Rússia. Quem ia? Uhum. E se você reparar, fiz 3 anos de contrato lá e depois de mim foi um caminhão, né? Foi. O Um Elano caminhão foi foi. nessa época ou ele foi depois que você? O Elano foi depois, o Elano foi para a Ucrânia, né? Ah, Ucrânia, é verdade. Mas foi Wagner Love, foi Jô, foi. Putz, foi uma galera, cara. Foi o Rony, foi o Jorge Wagner, o Leandro Guerreiro, né, que jogou no São Uhum. Paulo. Então foi uma galera depois de mim, né? Enfim, então, por que eu digo? Porque quando no meu segundo ano de contrato, eu tive o problema de uma cirurgia de pulmão, eu estava na Rússia, eu vim para o Brasil. E aí me recuperei e voltei para a Rússia. Quando eu voltei para a Rússia, eu arrumei uma confusão lá, porque fiquei muito chateado com a situação, né? Então, eu tinha pneumonia bacteriana e ninguém sabia me dizer o que eu tinha e quase morri. E aí, nessa confusão que eu causei lá com o pessoal, foi xingar o treinador, briguei com todo mundo, diretor, xingava todo mundo lá dentro. Aprendi a falar russo, né? Pô, ninguém segurava. E aí eu tentei contato com o Santos e o Santos falou que não tinha interesse, de novo, né? Foi aonde o meu empresário, ele é sócio hoje do Kia, né? Que estava trazendo a MSI para o Corinthians. Então foi aí que ele me trouxe, quer dizer, ficou muito fácil para ele me trazer para o Corinthians, entendeu? E eu sendo recusado pelo Santos, então eu acabei voltando para o Brasil, para o Corinthians, e aí vem a minha passagem no Corinthians. A minha passagem no Corinthians foi uma passagem onde, depois da cirurgia de pulmão, eu tinha esperança de resgatar o meu futebol aqui, já que eu tinha concretizado um nome no Brasil por causa do Santos, né? E aí, como eu vim contratado de cima, né? O negócio foi de cima para baixo. O treinador era o Tite. Acho que o Tite não engoliu muito a minha contratação, né? Falou que não precisava e agora a gente estava fechado, não sei o que e tal, e eu contratado. Então, tive que tentar buscar o meu espaço. Foi difícil e estava tendo pouca oportunidade para jogar e foi a época que o Tite saiu e veio aí as contratações da MSI, né?
veio o Passarella, esse pessoal. Só que eu tinha, com o Tite ainda, eu tinha sofrido uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Então, além de não estar jogando muito, eu ainda machuquei. Então, eu fiquei de fora e quando o Passarella chegou, eu estava me recuperando da cirurgia. E o Passarella falou: preciso de você, cara. Eu vi teus gols, tua passagem pelo Santos, você vai ser importante aqui e tal. E eu falei: pô, professor, eu não consigo jogar agora. Eu tô com 4 meses só de protocolo, eu sinto muita dor no joelho, meu joelho não dobrava, sabe? Meu joelho ficava, não conseguia dobrar o joelho. Eu falava: nossa, eu agradeço a oportunidade e vou tentar me recuperar o mais rápido possível e tal. E fui atrás de me recuperar. Só que aí veio aquele caminhão, né? Veio Carlos Alberto, Rocher, veio o Tevez, Mascherano, Seba. Aí veio aquela galera, né, no pacote. E eu me recuperando. E aí, no meio do ano, o meu passe ainda era do Dínamo. E no meio do ano, o Corinthians me comunicou que ia me devolver, né? Aí eu falei: beleza, só que eu preciso me recuperar. E aí eu fiquei me recuperando sem contrato no Corinthians, mas recebendo. Mas mesmo assim eu fui liberado sem me recuperar e fui para a Rússia, né? Mas enfim, foi uma passagem muito difícil no Corinthians, passagem de dificuldade, passagem de, como é que eu posso te dizer, de lesão, né, cara? Um ambiente ruim, né? Você ficar lesionado tanto tempo dentro do clube, sabendo que já vai acabar, você já vai ter que ir embora. Então foi uma passagem ruim, né? Quando eu quero brincar com o cientista, eu falo: cara, eu fui pro Corinthians, eu fiz um gol, machuquei, dei despesa, ganhava bem pra caramba, então eu só fui atrapalhar o Corinthians, cara. Eu sou, como bom santista, só fui atrapalhar o Corinthians. E desculpa, a outra pergunta É do gol, se aquele sim. gol contra o Corinthians de bicicleta. Com certeza, Thiago, foi o mais bonito da minha carreira e, na minha opinião, um dos mais importantes também. Apesar de eu ter feito os gols em todos os primeiros jogos do mata-mata de 2002, importantes também, eu não tiro a importância do gol de bicicleta porque ninguém ainda acreditava na gente, né? Então, depois daquele jogo ali, daquele gol de bicicleta, foi que aí e a mídia, puta, parece que a mídia baixou lá em Santos, todo mundo, cara. Bom demais aquela vitória e a vitória como foi, né? Então, acho que um gol que repercute até hoje. Eu tenho troféus aqui por causa daquele gol, eu tive premiação por causa daquele gol. O gol foi o mais bonito do Campeonato Brasileiro. Premiação dada pela Visa, né, que patrocinava o Campeonato Brasileiro. Aquele gol onde eu vou nos eventos santistas, o cara fala: Alberto, aquele gol de bicicleta, cara, putz, aquele lá eu não esqueço, eu estava lá no estádio, a gente estava com dificuldade de entrar, apanhando, teve briga e tal. Então aquele gol realmente foi o que faz com que eu seja identificado hoje no Santos. Aquele gol lá, eu lembro que hoje eu falar isso pode ser uma coisa muito impossível, mas eu tava ouvindo no rádio aquele gol. Não estou entendendo. Peraí. Eu tava ouvindo no rádio aquele gol, aquele jogo, e pelo José Silvério. Então, nossa, cara, foi muito emocionante ouvir aquele jogo. Eu lembro que no outro dia só se falava desse gol aí. A gente, na aula de educação física, ficava tentando fazer igual. Nossa, foi sensacional e chupa Corinthians. Foi uma goleada esse jogo aí, né? Foi 4-2 e chupa Corinthians, pra quem tá ouvindo aí. Tava 4-0, né? Tava 4-0, a gente realmente tá jogando muito bem. E aí depois com algumas mudanças, algumas substituições aí, o Corinthians diminuiu o placar, mas era mais assim no brilho deles mesmo ali, para não ficar tão feio, né? A gente tirou o pé. Ô Alberto, aquele time do Santos foi o melhor time que você jogou? Aquele elenco lá? Foi o melhor time que você jogou na sua carreira? Com certeza. Eu tive muitos times bons aí, mas com certeza o time que era mais fácil de jogar, cara, né? Realmente foi aquele de 2002, time maravilhoso. Você tem contato com aquele elenco lá, com o pessoal daquele elenco lá de 2002, hein? Você fala com alguns jogadores ainda? Cara, nós temos um grupo. O grupo chama-se Elenco 2002. Puta que eu Então tá todo mundo ali, cara. A gente todos os dias as mensagens, né?
algumas brincadeiras, o que está acontecendo aí, de uma maneira geral. É um grupo, cada um está num lugar do Brasil, todo mundo se fala, tal, mas basicamente, quando o pessoal se encontra em Santos ali, o grupo movimenta mais. Que aí é aquela galera do futebol, que aí começa um zoar o outro, né? Brincar lá de novo. O Robinho zoando o Boi, que a gente chama o Alex de Boi, né? O pessoal vai jogar futebol, um desafia o outro, acaba todo mundo se encontrando. O Adiel, que é insuportável de chato, que tira o sarro de todo mundo. Então é legal, cara. Você acaba encontrando a galera e o mais importante é saber que todo mundo tá bem, né? Uhum. Ô, Alberto, já que você falou, você citou ele aí, eu queria te perguntar, você falou com o Robinho depois daquela polêmica lá? Você chegou a trocar, dar uma força pra ele, ver como que ele tá? E como que ele tá ultimamente? Deve estar passando por um, um momento muito difícil, né, da vida dele, não só da carreira, porque acabou refletindo, né, na carreira dele, mas na vida pessoal também, né? Você chegou a falar com ele? Bom, na realidade, pelo grupo, a gente sempre mandando mensagens para ele, né? Eu não tive oportunidade ainda de, lá em Santos, encontrar o Robinho, mas eu me solidarizei com ele, né? Eu vejo assim, principalmente no nosso grupo, tá? Fora do grupo é outra situação. Fora do grupo, se eu for conversar com ele, é diferente do que ali no grupo. Ali no grupo é um grupo bem fechado, a gente não deixa vazar as coisas ali, né? E ali no grupo eu me solidarizei com ele, como todo mundo. E ali no grupo ele está muito leve, porque o fato ocorreu, acredito que na vida dele agora, criança, e tudo que ele está vivendo na vida dele agora, ele está em uma outra etapa, né, cara? Um cara mais centrado, mais maduro. E então é um fato que aconteceu na vida dele, que ele vai ter que superar, vai ter que encontrar aí as maneiras dele superar, né? Mas assim, realmente eu imagino que tenha sido um baque muito difícil para ele. Inclusive, se eu tivesse muito contato com ele, uma coisa que eu diria para ele era para ele não ter dado aquela entrevista para o UOL. O UOL nunca ajudou ninguém. O UOL só está aí para esbagaçar com a pessoa, para atrapalhar. Ele não tinha que ter falado nada. Digo isso por experiência própria. Uhum. E quando o Paulista de Jundiaí que foi para a final, que tinha jogador meu, a Globo botou o microfone na minha cara e falou assim: ah, mas o gato era seu, como que você não sabia? E aí você fica sem defesa, né, Na cara? É a final opinião na deles, final, né? a opinião deles acabou e depois aqui o que eu estou passando, o que eu passei depois disso, ninguém fica sabendo, né? Mas assim, é uma destruição moral que eles fazem e eu sempre digo que não devo nada para eles, a verdade sempre aparece, né? Deus está comigo e isso tudo a gente vai superar. Mas né, espero que ele consiga escutar aqui o seu podcast e dizer para ele que, porra, ele é um cara maravilhoso, um cara bacana, um cara para frente, para cima e todo o problema que ele ocasionou aí na vida dele, né? Porque foram atitudes, né? Eu acho que ele aprendeu e espero que ele supere aí e resolva isso da melhor forma possível. Uhum. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua passagem na Rússia. Foi bem difícil lá também, né? Você comentou aí que você teve um problema de saúde. Eu queria que você me contasse como que foi. Deve ser também barra, né, cara? Você quase morreu lá, né? Eu posso estar exagerando aqui, mas é, foi bem complicada mesmo a sua situação lá, da sua saúde. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho sobre isso. Não é exagero não, Thiago. Minha passagem na Rússia foi muitíssimo complicada, porque eu saí do Santos sem querer sair do Santos. O Santos não renovou comigo, eu tive que sair do Santos. De repente veio um cara com um carrão, me procurou, tem uma proposta para você. Mas o que é? Ah, um pré-contrato. Falei, ó, preciso saber valores, cara, senão não dá e tal. Aí o cara atingiu o valor que eu queria. Aí eu falei, puxa, vou ter que ir, né, cara? Pré-contrato, eu pedi, a gente entrou na negociação. Eu sempre fui assim também, sabe? A partir do momento que você abre uma conversa, vamos falar sério, de proposta, e o cara cumpre, aí eu falei, não, vamos embora.
Está aí a proposta, vamos embora. E aí eu cheguei lá na Rússia, sabe, aquele sentimento de, putz, cara, o que eu estou fazendo? Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Aí eu cheguei lá, do jeito que eu cheguei em Moscou, um frio, cara, um frio danado, já um cara que, putz, só falava russo foi me buscar, num Lada, o cara foi me buscar num Lada, eu botei minha mala em cima do step, sujo de terra. Falei, nossa, cara. Falei, cara, tá esquisito isso aqui. Aí o cara me levou pro hotel, aí cheguei lá num baita do hotel, aí falei, bom, começou a melhorar, né? E aí o cara falou para mim, ó, escreveu no papel lá os números, né, tipo, amanhã eu passo, te pego esse horário aqui. Eu falei, não, tá bom. Aí no outro dia ele me pegou com a bagagem toda, me levou para um ônibus do Dínamo, no estádio do Dínamo. Ali eu já entrei, já coloquei minha bagagem lá embaixo, passei por um corredor, sabe aquele corredor polonês, o cara sentado de azul, não sei falar nada. Fui lá e sentei e fiquei lá na minha. De lá fui para o aeroporto, do aeroporto nós fomos para a Turquia. Cheguei na Turquia, apareceu um cara falando inglês lá, eu acho que era diretor. Ele falou, ó, você vai treinar amanhã e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí deu o horário, fui, tomei café da manhã, fui lá pro treino, cheguei lá de roupa. Aí os caras me chamaram a atenção, né? Um cara lá me gritando, falando alto, me chamando a atenção. E aí eu falei, cara, aí chegou o cara que falava inglês, eu falei, o que esse cara tá falando? Ele falou, você não tem suas roupas de treinamento? Aí eu falei, não, peraí, se eu tô chegando num clube contratado, vocês têm que me fornecer o fardamento para eu treinar. Aí o cara falou, não, você tinha que ter o seu fardamento. Eu falei, então faz o seguinte, cara, eu vou voltar pro hotel, eu vou ficar lá no quarto e você se vira atrás de roupa. E aí eu já comecei a ficar louco. Comecei a ficar louco, liguei pro empresário e falei, cara, esses caras aqui estão sabendo que eu sou contratado? Porque essa palhaçada aqui e tal, aí fiz um maior tumulto, né, cara? Aí o meu empresário ligou pro presidente, o presidente ligou pro cara, aí me buscaram, me levaram lá na Turquia, na cidade, lá para comprar roupa de treino. Ah, escolhe o que você quiser aí. Puta Aí eu peguei lá chuteira, peguei meião, peguei calça de agasalho, um frio, cara. Embora não fosse como Moscou. Moscou tava uns 16 negativos, né? Lá tava uns 10 graus, mais ou menos, na Turquia, em Ankara. Aí eu tava lá com o cara, fiz a compra e tal, voltamos pro hotel e aí treinei à tarde. Treinei à tarde, e aí o que aconteceu? Tinha um grupo de azul lá no canto e eu treinando do lado de cá. Não, você vai aqui. Eu e um monte de cara de agasalho diferente. Falei, cara, esse cara tá enganado comigo, meu. Falei, bom, aí tinha um cara com agasalho do PSV, o outro com agasalho não sei da onde. Eu vou treinar. Então, esse período que eu passei de adaptação em Moscou, em outra cultura, foi bem complicado para mim, porque culturalmente, para nós aqui é diferente. Aí eu cheguei, eu tava com a minha roupa lá, eu treinei, cara. Você imagina treinar com a roupa, com camiseta, por cima uma capa, por cima outra blusa, um frio. Tal. Aí depois do treino você chega lá e aí a roupa. Pô, você não tinha com quem se comunicar, o que fazer. Cara, eu comecei a lavar minha roupa. Ninguém me falava nada, eu lavava minha roupa. Só que no Brasil é diferente, a gente tem roupeiro. Você treina, chega lá, se troca, toma banho e vai embora. E os caras não tinham isso. Eu falei, puta, vou ter que me adaptar, sabe? Sempre achando que o erro era eu, né? Tem que me adaptar. Aí ligava pro empresário, calma, vai melhorar, vai melhorar. E eu falei, meu, ó, é o seguinte, eu só vou treinar agora se o dinheiro bater na minha conta. Se não bater na minha conta, eu não vou mais treinar, porque isso está muito esquisito. No outro dia, bateu o dinheiro na conta. Aí eu falei, não, agora beleza. Agora eu vou treinar. Aí fui, treinei e tal. Aí eu fui descobrindo, cara, o treinador não me queria. Eu fui contratado porque o cara tinha um contato com o presidente, eu fui para lá, aquela história de cima para baixo de novo. E eu me esforçando para conseguir meu espaço. O cara contratado, campeão brasileiro, contratado para ser o cara lá do clube, chega lá, os caras não te querem. Aí eu falei, não,
É que você ganha muito bem, aqui os caras não ganham. Eu falei, cara, isso aí é individual de cada um. O que cada um ganha, o negócio é aqui, ó, dentro de campo, cada um resolve o seu papel. E aí consegui a titularidade, muita dificuldade, aprendi a falar russo na marra, sozinho. E aí eu pedi um tradutor. Aí chegou um tradutor lá para mim, o cara, pô, até hoje eu conheço o cara. E essa dificuldade. Então, você me falar de dificuldade por causa da pneumonia, cara, a pneumonia veio depois. Antes disso, cara, me tratava muito mal, cara. Me deram um apartamento lá, assim, muito, muito assim, apartamento que se oferece para, pô, sei lá, cara, para jogador juvenil, que você fala, ó, você vai morar nesse quartinho aqui, sabe? Aí eu já falei para não, não vou morar aqui não. E aí eu falei, nem que eu pegue meu salário e alugue em outro lugar lá, eu vou para outro lugar. Então foi todo esse processo, e sozinho, cara, sozinho. Então foi complicado. Tinha um cara lá que era o sócio do meu empresário lá na Rússia. O cara, na época do pagamento, o cara aparecia com a baita da Mercedes, me levava no restaurante, Alberta! Aí eu falei, Alberta, você me largou aqui o mês inteiro, agora no pagamento você aparece? Sabe, cara? Então eu falei, putz, isso é complicado. E sozinho lá, cara. Aí eu falei, meu, não vou voltar não, cara. Agora tudo que eu tinha, eu fechei contrato aqui 3 anos. Então agora eu tenho que encarar, né? Na minha cabeça eu tinha que fazer isso. Então foi bem complicado, viu? Foi um ano assim para desbravar o idioma, comida, putz, cara. Tive que me adaptar. Eu falo para minhas filhas hoje aqui, falei, cara, vocês têm frescura para comer carne. A gente bota carne, essa carne tá dura. Eu falei, pelo amor de Deus. Você não sabe o que a gente teve que passar. Eu comia lá coisa que eu falava, nossa, o que é isso, cara? Não sabia nem o que eu tava comendo. Eu vou comer, cara, vou comer. E tudo baratinho, viu? US$ 100 uma peça de uma carne lá. Eu falei, você tá louco, cara. É caro pra caramba. Então foi essa dificuldade. Aí depois veio a pneumonia. A pneumonia, eu peguei a pneumonia vindo da segunda pré-temporada, no segundo ano. E falei pro médico, cara, eu tô me sentindo esquisito, não tô sentindo paladar e não tô com tosse, não tô com nada, mas eu sinto que aqui tá esquentando meu rosto e eu tô com incômodo desse lado esquerdo, cara. E o cara falou, não, isso aí é do frio. Do frio, dá uma corrida aí que você melhora. Rapaz, aí eu dei uma volta, falei, nossa, não tô legal, cara. Aí a gente voltou para Espanha. Então eu fiquei 12 dias com pneumonia sem saber. Não era para morrer? Era para morrer, né? Caraca, velho. Mas o médico que me operou no Brasil, porque eu não quis ficar na Rússia, o médico me operou e falou assim que se eu não fosse atleta e tivesse tão bem preparado naquela época, realmente eu tinha morrido, se fosse um senhor ou uma criança. Era uma pneumonia bacteriana, Thiago, de 2,5 litros de secreção no pulmão. Então você vê aquilo lá, cara, o cara jogava antibiótico lá, as bactérias já falavam, opa, chegou uma comida para nós aí, nada fazia mais efeito. É igual essa pandemia agora, depois que atacou o pulmão, cara, não tem muito o que fazer, sabe? Uhum. Então, como eu tive esse problema muito forte aí no pulmão, era só cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia aberta, né? Eu tenho um corte aqui lateral, o cara teve que tirar meu pulmão, decorticar a parte necrosada, tem uma parte do pulmão necrosada. Depois desse processo eu tive a fisioterapia para ver se o pulmão voltava, né? Tinha a possibilidade do pulmão não voltar. E aí voltou e eu voltei a jogar de novo. Caralho, velho. Que fazem, velho. Eu não sabia de todo esse processo. Pô, um jogador profissional, né, cara? Tinha acabado de ser campeão brasileiro. Imagino que você deve ter ficado puto pra caramba lá, velho. Pô, meu, fiquei bem chateado, viu? Mas aí depois também a gente sabe que tem coisas que a gente tem que passar, né? Deus não coloca nada na nossa frente que a gente não consiga superar, né? Então, aprendi muito com a passagem na Rússia, né? As coisas que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz. A gente repensa muito na vida, né, cara? Uhum. Eu tava em casa, em Campo Grande, minha mãe com casa, meu pai com sítio, eu dei tudo para todo mundo e tal, e tava a morrer. Então você fala, cara, acho que não é só isso, não, né? Acho que Uhum.
aquele sonho daquele menino pobre de conquistar as coisas e dar para todo mundo, assim, acho que é muito vazio. Muito vazio. Acho que tem que se basear, alicerçar mais em Deus e consequentemente, as coisas vêm. É isso aí. Ô Alberto, você tem um pouquinho de mágoa do Santos. Você voltou a trabalhar aí no Santos, né? Você falou, mas daquela época lá você tem um pouquinho de mágoa daquela fase de não ter renovado do Santos não ter renovado com você. E outra pergunta, por que eu vou falar diretamente do Santos porque é o que eu acompanho, que eu tenho mais, que eu estou mais informado. Por que o Santos, a diretoria do Santos não valoriza os ídolos do passado? Todo jogador, ex-jogador que teve passagem pelo Santos na parte de diretoria administrativa do clube, sai reclamando do Santos. Não, o Léo saiu reclamando. Você falou dessa fase aí de 2002. O Renato, o Elano, todo mundo que sai do Santos reclama do Santos. Você acha que falta valorização dos ídolos do clube? Olha, primeiramente, com relação à mágoa do Santos, deixa eu te explicar bem, assim. O Santos, a instituição Santos, ela é maravilhosa, né? A gente tem histórias lindas aí, uma torcida louca pelo clube, enfim, ponto. Mágoa com relação às pessoas, algumas pessoas que dirigem o clube, eu não diria que mágoa, eu diria que politicamente, principalmente no meu caso, que foi aquele momento da renovação. Cara. Você imagina que naquela época o meu passe estava livre, né? Então eu era um jogador de graça. Eu renovaria pelo salário, sem empresário. Quem me levou para lá foi o Toninho Carlos. Então talvez uma remuneração para o Toninho Carlos, alguma coisa para eu fazer esse contrato. Por quê? Se eu renovo no Santos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, aliás, artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, gol mais bonito e tal, um cara que encaixou com aquele elenco, né? Se o Santos renova comigo, o Santos já na sequência podia me vender. Então o Santos faria dinheiro. É esse tipo de política que eu não entendo, já não é mágoa. Não é mágoa, é só uma coisa que assim, eu fiquei sem entender. Aí tem o outro detalhe. Quando não renovaram comigo, trouxeram o Ricardo Oliveira. Exato. Baita de um jogador, admiro. Um cara de profissional ao extremo. Aí ele voltou, fez o trampolim e saiu valorizado. Quer dizer, comigo não aconteceu, né? Poderiam ter me negociado. Cara, ficava eu e ele ali até o momento dos caras, Alberto, vamos te vender. Aí vendia e já estava o Ricardo Oliveira no grupo. Pô, o Alberto vai sair, vai fazer a vida e tal, e o cara aqui não fizeram. Poderiam ter ganho dinheiro comigo, né? E aí, por que eu falo do Ricardo Oliveira, que ele foi contratado e logo depois já foi valorizado e saiu, né? Não ficou para a sequência acredito que do brasileiro, não lembro agora. Enfim, agora com a diretoria que veio há pouco tempo aí, tinha o mesmo dirigente que contratou o Ricardo Oliveira, acho que é Dagoberto, o mesmo dirigente que contratou o Ricardo Oliveira naquela época, contratou o Ricardo Oliveira de novo. Você entendeu? Então, eu não digo que, eu não estou insinuando nada, eu estou dizendo que a amizade dele com o Ricardo Oliveira foi, vamos contratar o Ricardo Oliveira, que era um jogador jovem que interessava o Santos. Beleza. E agora, essa segunda contratação, vou trazer o Ricardo Oliveira, que é um cara que eu já conheço e tenho certeza que vai corresponder. Beleza. Não é, você vê que não é mágoa, é só a questão de, quando eu estava no clube, eu ganhava R$7.000. Um salário mais baixo do que os meninos. Os meninos depois foram remunerados, assim, acho que 40, 50 mil, não lembro. Eu ganhava 7 mil. Então, se o cara me paga 3 vezes meu salário, eu ia atingir 21 mil. Quer dizer, né? Então, eu acho assim, eu achei muitas coisas incoerentes nesse processo. Então, é isso o que eu tenho a dizer. Devo tudo ao Santos, a minha imagem, eu ter aceitado ganhar menos, embora no Santos, que é muito maior, me ajudou, né, me prospectou, né, perfeito. Então, não é isso, sou santista, que ocasionou na minha vida levar meu pai em estádio, inclusive no gol contra o Grêmio, no jogo
mata-mata no primeiro jogo, que eu faço gol, que eu faço assim, jogo para arquibancada, são meus pais, e eu era solteiro ainda na época. Então, cara, o Santos para mim, gratidão eterna. Aí, o Santos nunca me procurou para nada, a não ser, Alberto, você não faz um evento com a torcida aqui, você não vai ali, você não vai lá, você não vai lá, beleza. E aí eu tive um probleminha aí de um processo que o Santos estava movendo contra mim. Pô, fiquei chateado. Eu tinha escola do Santos e tal. Enfim, retiraram agora. E agora, recentemente, eu trabalhando lá, cara, eu me dediquei pra caramba, e eu percebi mais uma vez a política. Então, eu acho assim que torço muito para que quem entre ajude o Santos, que o torcedor merece. Eu estava agora cuidando das embaixadas do Santos, cara, e as pessoas me ligavam nesse jogo que o Santos fez lá contra o Fortaleza. Não sei se você se recorda, o Santos até perdeu do Fortaleza lá, né? Do brasileiro? Brasileiro. Uhum. A embaixada de Fortaleza me procurou pedindo kit, pedindo alguma coisa, né? E eu com as mãos atadas, porque o pessoal, Alberto, seguro, não é para ficar dando kit, não. Esses caras pedem toda hora. Eu falei, cara, o cara em Fortaleza juntou mais de 100 associados do Santos. Aí na hora que tem um jogo lá, o cara quer uma atenção do Santos. Cara, acho que levaram um chaveiro, uma caneta e um perfume para ele, um perfuminho. Eu falei, putz, assim, eu fico assim, sabe, entendo a situação financeira do Santos. Eu não, nem o uniforme do Santos eu tive nesse período de 3 meses, que eu achei que eu ia uniformizado, não consegui nem uniforme, porque disse que o almoxarifado não tinha, me enrolaram pra caramba lá. E você imagina, eu como ex-jogador, as pessoas, eu nada, as pessoas me pediam o quê? Pô, não tem uma camisa, não tem brinde, não tem, pô, embaixada, o cara, ele é praticamente um funcionário do Santos, cara, porque o cara, ele trabalha pelo Santos, para o Santos, sem ganhar nada, ele é um embaixador. O embaixador é um cara que tem que fazer uma documentação estatutária, tal, um regimento, tal, segundo o regimento interno do Santos, para que ele seja o presidente da embaixada, né? E tem o secretário. E aí, depois disso, ele passa a responder pelo Santos na cidade. Então, a embaixada foi criada para que você seja o Santos à distância. Por exemplo, o Alberto, que era torcedor do Santos em Campo Grande, com a embaixada em Campo Grande, eu teria lá um lugar para reunir a galera, para dizer, pô, tem Santista aqui, cara, vou ver jogo aqui com vocês. É isso, entendeu? É isso. E quem que ganha com isso? Porra, o cara vai fazer um movimento ali, vai dali, ele vai conseguir ligar no Santos, ó, tem ingresso para ir lá, cara. Você que é de Campo Grande, quer ver jogo lá? Putz, é caro, é difícil, cara. O que a gente faz? Vamos pegar um ônibus, vamos fretar, então tudo é dificuldade para baixar. Aí o cara pega e o Santos, eu sou sócio do Santos. O Santos bom, pelo menos agora eu sou sócio até meio do ano, não me chegou uma revista aqui em casa. Putz. Você não tem nada, entendeu? Então, se você é da embaixada, o que acontece? Você sendo da embaixada, você levando alguns brindes para esse presidente, ele consegue fazer um sorteio entre os inscritos dentro da embaixada, sócios, adimplentes, ele consegue fazer um sorteio premiando esse cara. O cara ganhar uma garrafinha e falar, pô, cara, eu tô em Campo Grande, mas aí, pô, fui ver o jogo do Santos, dá um sorteio, eu ganhei uma garrafinha. Você entendeu? Por quê? Porque você, como sócio, nenhuma revista. Você está entendendo onde eu quero chegar? É difícil. Então, é importantíssimo embaixar. E aí eu estava trabalhando lá, cara. Não é fácil. Saí aqui de Jundiaí, minha mulher me deixava aqui na rodoviária, eu pegava o ônibus, ia para lá no Pacaembu, trabalhava, saía, voltava, vinha, e todo dia, porra, eu estava adorando, cara. Adorando. Só que esse momento agora também de pandemia facilitou para os caras mandar embora todo mundo. Por quê? Porque a embaixada não pode ter atividade, porque não pode aglomerar. Então não manda nada. Agora não precisa mandar brinde. As escolas estão paradas por causa da pandemia. Pô, tinha uma ação agora para eu fazer aqui em Sorocaba, não sei se você acompanhou, do menino que pedia no semáforo. Não vi. Ele vendia bala no semáforo para ganhar dinheiro, para ele pagar a mensalidade da escolinha do Santos dele.
Putz, não vi isso. Então, eu estava por trás disso, da matéria toda, né, para a gente fazer uma matéria, e aí me mandaram embora antes. Aí logo depois que me mandaram embora, soltaram a matéria aí. Mas assim, eu sinto que eu fui muito. Agora entrando na parte de valorizar o ex, né, cara? Você quer melhor oportunidade que você dá uma escolinha de futebol, que eu tenho há 10 anos de escolinha de futebol, você dá um departamento desse para um ex-jogador cuidar, com a experiência que a gente tem, cara. Enfim, e quem não tem experiência, que o clube forneça essa experiência. Você entendeu? Porque é ídolo do clube. Tá? Na minha humilde opinião. Claro. Na minha humilde opinião. Eu acho que a gente tinha que ter o Santos, que pô, tem tantos atletas aí se destacando da base, mandar o Marcelo Passos embora, mandar o Márcio Santos, mandar a galera, pô, se estava dando certo, por que você tem que mexer? Entendeu? Enfim, aí eu vou entrar numa outra seara que eu não quero, mas eu acho que precisa valorizar o ex-jogador, sim, cara. Precisa valorizar, porque o dia que a gente tiver os ex-jogadores com o Robinho, o Diego e tudo aí na praia, aí todo mundo vai querer usufruir. Vai ter alguma diretoria lá que vai falar, pô, vocês são ídolos lá em 2002, aquelas pedaladas e não sei o quê, a bicicleta, aquela jogada, aquele gol, para trazer o quê? Torcedor, entendeu? E sendo que a gente, trabalhando dentro do Santos, além de ser ídolo, as pessoas não sabiam nem que eu trabalhava lá. Né? As pessoas me viam lá, ia no sócio rei ali para fazer cadastro, a menina falava, Alberto tá aqui, você sabia? Putz, cara, posso tirar uma foto. Então ali você agrega uma coisa a outra e você premia esse torcedor, que vai ter dificuldade de ver esses ex-atletas, entendeu? Então se o cara já tá no clube, que coisa mais legal, eu falo por mim, torcedor, que coisa mais legal que você chegar, aliás, não vou nem falar Santos, só para você entender onde eu quero chegar. Olha só, vamos lá, vou lá conhecer a Gavi, eu chego lá, tá lá o Adílio, tá o Cláudio Adão, aí você vê lá, tá o Zico, o Galinho tá aqui, pelo amor de Deus. Cara. Você imagina que legal pro torcedor? Aí nós estamos no Santos, cara, um time de tanto nome, cara, de tanto peso. Cara. É muito legal, né? Se você, pelos corredores ali da cidade de Santos, as pessoas que trabalham, entre elas são ídolos, o cara vai passar, pô, cara, legal, você tá trabalhando aqui, como é que tá? Tô bem, cara. O meu Santos, que a gente honrou lá hoje, eu tenho um salário aqui do Santos, e o Santos mantém minha família até hoje. Estou aqui e produzo para o Santos. Quer dizer, cara, é fácil do Santos falar, Alberto, você vai lá para Fortaleza, você como ex-jogador e ídolo, você vai lá, você vai deixar aqui as escolas agora, ou então você já aproveita, vai visitar uma escola que tem lá, você visita a escola, vê o jogo, já dá atenção para o seu ídolo, aliás, para os seus fãs, né, para os torcedores, e, enfim, você, cara, a gente ia fazer com o maior prazer, eu tenho certeza disso, Thiago. E a gente está aí. O Elano, eu conversei com o Elano falou que publicamente não falaria mal do Santos. Ele tem uma mágoa, mas é uma mágoa e ponto, né? O Renato, eu não cheguei a conversar sobre isso, embora o Renato, eu sempre vi, Renato, eu vou aí levar uma camisa aí, pode vir, Alberto, sempre me liberou. Enfim, cara, eu acho que é assim, eu acho que precisava dar mais uma atenção a esse ex-atleta, porque uma das coisas mais legais que a gente tem para fazer, na minha opinião, tá? É quando você putz, eu vou ajudar eu vou dar uma cesta básica pro pai do Thiago. O pai do Thiago tá precisando, cara. Vou lá ajudar o pai do Thiago. Meu pai tá aqui do meu lado, eu não estou dando nem a cesta básica, estou dando para o pai do Thiago. Pô, olha o teu próximo aqui primeiro. Você tem um ídolo da sua casa. Ajuda o cara daqui. Né? Valoriza isso daqui, na minha opinião. Exato. Enfim. O Alberto é burro, o Alberto não sabe fazer nada. Pô, chega o cara, Alberto, você consegue fazer isso aqui? Putz, cara, tem dificuldade. Então você vai aprender. Você entendeu? Porque o torcedor vai ver aquele gesto como, pô, os caras ajudam os nossos. O torcedor, não é só o do Santos, o torcedor em si, ele tem isso. Queira ou não, ele tem esse bairrismo de falar, pô, vamos falar do Santos. Você pega os grupos aí de WhatsApp, vamos falar do Santos. O cara chega aqui, porque você viu lá que o Corinthians... Meu,
Quero saber do Corinthians, aqui é Santos. É. Vamos falar é assim, cara, é assim. É. Aí você imagina dentro do seu clube lá, daqui a pouco a gente tá com. Ah, porque o cara foi o gestor do Manchester United e tá aqui e tal, e chega lá e Santos, o cara sabe o que de Santos, igual trouxeram o treinador agora. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de contratação. O cara não conhece o Santos. Entendeu? O cara não conhece o Santos. Ah, eu conheço a história do Santos, maravilhosa. Lógico, essa papagaiada eu vou falar onde eu chegar, porque eu joguei em 20 clubes. Onde eu chegar, eu vou falar, vou respeitar a história do clube, é assim, essa. O cara não conhece ali o Santos, o perfil e tal, como que é, como que não é, a cidade, o torcedor e tal. Quem está no Brasil tem uma facilidade maior. E quantos treinadores nós temos aí, cara? Uhum. Por que mandaram embora o Elano, que estava no Santos? É um cara que podia iniciar esse processo com ele, que eu estou te falando. Uhum. Por que o SBT levou ele agora? Porque é um cara que, seleção brasileira, Copa do Mundo, clubes internacionais, currículo. Tem bagagem. Né? Então, pô, se ele não serve no Santos naquele momento, prepara o cara, forma esse cara. Porque o cara, entendendo ali como que chegou aquele jogador ano passado, para daqui 10 anos você falar, cara, quando você chegou assim, hoje olha como é que você está. Então, para passar o processo todo. Só que essa cultura aqui, cara, e digo mais, hein, cara, e pagando pouco. Você entendeu? Porque, em vista do que a gente merece em alguma profissão por aí que a gente for trabalhar, ganhar, no Santos, cara, com certeza a gente vai por menos. Porque, cara, você imagina, Thiago, por exemplo, se o seu podcast fosse do Santos. Eu vejo lá o pessoal que trabalha na comunicação, o cara chega lá, eu trabalho do Santos, cara. Então você vai, é outra coisa. Você tá, é um nome, né? Uma imagem. Com o ídolo, parece que o cara faz questão de mandar embora. Pô, ano passado, antes do Pérez sair, tinham jogos, acho que foi 2019, tinham jogos lá do Santos que eu ouvi dizer aí que já tinham tirado o camarote lá dos ex-jogadores. Eu falei, cara, eu não vou ver jogo do Santos mais, cara. Eu não vou mais ver o jogo do Santos. Não faço questão. Então. Eu espero essa diretoria sair, a hora que vier a outra, ver se vai aceitar mais jogador de futebol ou não. Porque, cara, é impressionante. Meus amigos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, todos vão ver jogo a hora que quiser. Tá? No Santos é um problema. Você tem que ligar para não sei quem para autorizar não sei o quê. Pô, cara, imagina, eu acho. É um absurdo. Não tem necessidade, sabe? É um absurdo. Mas, enfim, espero que tudo melhore aí, Thiago. Nosso Santos aí, para que as coisas aconteçam aí, né? É um absurdo porque nos dias de hoje, o futebol de hoje, ele tá um futebol de tão poucos ídolos, né? Você vê aí, você pega aí quem que é ídolo hoje? O Gabigol no Flamengo só, entendeu? Assim, de bate-pronto que vem. Pra mim é o Gabigol no Flamengo, que tem uma história no Santos também, mas não é igual antigamente, que se construía uma história, o jogador ficava... meu pai, quando ele me conta isso emocionado, ele fala que quando o Serginho Chulapa foi pro Santos, ele chorou de alegria, porque o Chulapa estava indo pro Santos. Então, hoje, não. Hoje o cara vai pro Santos, joga uma temporada, um ano e vai embora. Eu nem crio um vínculo, né, a identidade com o jogador. Então, deveria valorizar bastante os ídolos do passado, porque realmente isso daí é o que construiu a história do clube, né? Então, tem que valorizar sim. Verdade. Ô, Alberto, a gente tá chegando no final aqui. Cara, muito obrigado mais uma vez aí. E eu queria, para encerrar aqui, eu queria fazer duas perguntinhas. Eu queria saber qual foi o jogador assim, mais parceiro que você teve dentro de campo, o cara que era resenha mesmo, que você podia contar com ele para qualquer coisa. E se você pudesse conversar com o Alberto do passado, o jovem Alberto, quando tinha seus 20 e poucos anos, lá iniciando a carreira, que tipo de conselho você daria para ele?
E se você pudesse falar com o Alberto do futuro, o senhor Alberto, já mais tranquilo já e mais idoso, que tipo de conselho você pediria para ele? Bom, pro Alberto mais novo, eu diria, faz exatamente o que você fez, porque tudo que aconteceu na minha vida ali, para mim, cara, foi uma construção maravilhosa de Deus. Cara, cada pedrinha que eu lembro que eu tive que passar, cada situação, acredito muito que a gente tem essas dificuldades para o nosso próprio crescimento. Então, é o que eu te falei, cara, eu cheguei no grupo de 2002 experiente e tudo que eu aprendi fez com que eu fosse um jogador mais completo em 2002 e as coisas ocorressem da maneira que ocorreram, graças a Deus. Então, primeiro Deus que me proporcionou tudo isso e eu fui um instrumento para que eu chegasse nesse momento aí e realizando o meu sonho, eu glorificasse ao meu Pai Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo. Depois, pro do futuro, eu diria o que eu poderia dizer para o futuro? Que tipo de conselho você pediria para ele? Se pudesse conversar com Se ele, eu pediria pro do futuro, é que isso? conselho você Tá. pediria para hoje, para ele? Agora melhorou. Entendeu? Eu perguntaria se a maneira que eu penso hoje, se é a correta para eu seguir educando minhas filhas e para eu seguir trabalhando no futebol. Porque eu não me vejo trabalhando em outra coisa, quero muito trabalhar no futebol. E às vezes a gente cansa um pouco, porque você fala, putz, será que é isso mesmo, cara? Porque quando eu parei de jogar, eu não quis ser treinador. Porque treinador eu ia ficar fora de casa e não queria passar tudo aquilo de novo e fazendo minha família ir atrás de mim, sabe? Eu não quis isso. Hoje me arrependo, porque eu acho que isso é um conforto que eu queria, né? Não correr atrás para não sacrificar o pessoal, mas a vida é sacrifício, cara. Você só constrói as coisas através de dificuldade. Mas por que eu perguntaria se, com relação à educação das minhas filhas e com relação ao meu trabalho? Só para saber se eu não estou dando murro em ponta de faca, né? Eu chegar lá e falar, cara, conselho que eu te dou, larga esse futebol aí para lá, porque não vai dar nada, você vai se enrolar todo. É mais ou menos isso. Com relação às minhas filhas, porque o mundo moderno tá muito louco, né, cara? E sou meio rigoroso aqui em casa, então, só para saber se tem que ser mesmo, né? Porque meu pai foi rigoroso comigo e eu fui um cara de uma índole aí libada, né? Então acho que a tapa na bunda aí não faz mal para ninguém, não. Mas, enfim, é mais ou menos nessa linha. Tá E certo. com relação ao jogador parceiro, cara, meu, é bem essa palavra mesmo, parceiro, o cara que é parceiro ali, né? Naquele momento ali. Né? Amizade para a vida, assim, são poucas, né? Eu diria que em cada grupo eu tive um parceiro. Né? Os que ficaram mais tempo, assim, por exemplo, foi o Flávio, que jogou comigo no Palmeiras e depois no Barueri. Eu tive, assim, um parceiro, eu diria o Fabrício, né? Que nós nunca jogamos juntos, mas nos encontramos no Japão e as nossas famílias se deram muito bem e a amizade veio e tal. Aliás, no Corinthians ainda encontrei o Fabrício, né? Só que eu ainda não era casado. Uhum. Aí depois casado a gente se encontrou no Japão e aí fortaleceu o laço, né? E acho que é isso, cara. O Batata, que eu tive amizade, morei com ele no México, e o Batata depois foi pro Corinthians, eu fui para outro lugar e tal, e aí a gente se encontrou agora, ele tá em Itu. E acho que é isso, cara. Acho que para não falar muita gente assim, porque eu vou esquecer de alguns, então é melhor eu
ficar restrito a esses aí mesmo da bola. Demorou. Alberto, mano, que papo bacana, foi bem gratificante, foi legal mesmo conversar com você. Mais Desculpa me uma. alongar aí, né? Não, não, tá tudo tranquilo. Aqui é pra isso mesmo, pra gente bater um papo, trocar uma ideia e falar aí que você tiver vontade, tá tudo certo. Fechou. E mais uma vez, cara, muito obrigado por aquele título lá de 2002, porque foi muito emocionante mesmo. E ainda fez um gol de bike no Corinthians, chupa Corinthians sempre. Participou da treta lá, né, contra o São Paulo. São Paulo, Paysandu, teve umas tretas aí, cara. Verdade. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu pelo papo aí, É, viu? Obrigadão, viu? Obrigado pela oportunidade aí. Mandar um abraço aí pro Entre Quatro Linhas, que é o programinha de segunda e quinta Ok. aí, galera lá. Mandar um abraço pro pessoal de Jundiaí aqui também. Pastel 405, do Edivaldo, São Paulino, mas é gente boa. O Rêmulo Pecuário, mandar um abraço pro Rêmulo, que é dono da Casa de Carne de São Judas, né? Certo. O, mandar um abraço pro Alan, da Clínica Odontológica Piatieri, que joga comigo lá no clube. O Alan é meu volante. Hum. Joga muito, joga muito. Enfim, mandar um abraço pro Marcel e pra Renata da Help School, né? Que minha filha faz aula lá de inglês. Enfim, cara, acho que é essa galera aí, né? Mandar um abraço também pro pessoal da Paulistinha Delivery. É top o lanche de lá, hein? Eu já pedi. Pararam de mandar aqui para mim, não sei se mandam para você, mas pararam de mandar Cara, para mim, cara. que Mas lanche enfim, maravilhoso lá, velho. Muito muito bom. bom, cara. Minha filha pediu esses dias aí, acho que eu vou ligar lá, vou dar mais uma cutucada. Minha tia falou, pai, pede Paulistinha. Eu falei, filha, eu não pedi mais, porque eles não mandaram mais nada, então vou esperar um pouco. Mas enfim, um abraço para essa galera aí, né? Galera que Beleza. ajuda a gente aí em Jundiaí. Demorou, Alberto. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Um abraço, Thiagão. Um abraço, Falou, viu? tchau, Fica com tchau. Deus aí. Valeu. Valeu, velho. Falou. E é isso, foi um papo muito bacana. Nossa, que papo da hora mesmo, gostei. Trocar ideia com um ídolo do time que você torce, é muito legal. E é isso, sigam minhas redes sociais @Instagram, o Instagram é arroba, nossa, vocês viram, vocês notaram que eu tô emocionado aqui ainda, né? Mas vamos lá, meu Instagram é arroba o Thiago Ferreira com TH e 2Gs, o Thiago Ferreira. Sigam também a minha marca lá, Vai de La Comedy, muito legal. Sigam e compram também, que é muito importante você seguir, mas é importante você comprar também as camisetas do pai, né? Porque senão esse podcast aqui vai acabar, tá? Então, vocês ajudam. Vocês ajudam porque é isso, entendeu? E é isso, cara. Muito obrigado aí por vocês ouvirem, quem ouviu até o final. Muito legal. E é isso, fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. E tchau.